Bruno, que está aqui para esclarecer dúvidas para a gente sobre economia, não é isso, Bruno? É isso mesmo, né? A gente vai estar falando aqui hoje sobre época de final de ano, sempre tem muitas novidades, né? Uma época de festa, uma época de 13º salário, então é uma época que as nossas finanças podem acabar podemos passar por algumas turbulências. Então a gente vai trazer aqui algumas dicas bem simples, bem práticas também, de como se organizar, se planejar para ter um final de ano tranquilo. Muitas vezes na época do fim de ano, uma época de comemorar, uma época de estar junto com a família, e muitas pessoas acabam passando preocupadas, né? Ainda mais pensando no ano que vai entrar. Então a gente vai trazer um pouco disso aí para você que está em casa. Legal, isso é muito bom, porque teve uma participação dos nossos internautas que disse assim, mas e quem não tem como economizar? Mas olha, é possível, né, Bruno, dar um jeitinho ali, economizar alguma coisa, pelo menos em alguma coisa, acredito que é possível, não é? Uma dica que a gente sempre dá, né, sempre com as pessoas que eu converso, que trabalham, que têm uma certa dificuldade na educação financeira, no controle das finanças, é sempre antes de comprar fazer uma reflexão se eu realmente preciso ou eu estou comprando puramente por prazer, ou eu estou comprando simplesmente para passar o tempo, por incrível que pareça, né? Então, antes de fazer uma compra, é bom sempre conversar com as pessoas de casa, com a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Estou pensando em comprar alguma coisa. De repente, muitas pessoas até trocam o automóvel sem necessidade. Nós vivemos numa sociedade muito consumista e é um detalhe que eu achei muito interessante na matéria, trazia o quê? A facilidade com que a gente tem acesso a crédito hoje em dia, né? Então, é muito simples você abrir uma conta de crédito, né? Você que está em casa deve ter visto isso com certeza, na internet, na própria televisão, nos jornais. Tem muitas propagandas, né? Crédito para endividado. Exatamente. Crédito fácil, rápido, sem aprovação. Então, assim, de certa forma é uma tentação, é uma oportunidade que pode ser bem usada, claro, mas é arriscado, principalmente devido aos juros, né, que no Brasil são muito altos. Então, antes de fazer uma dívida, é preciso calcular. E fica a dica aqui, né, o primeiro passo para quem quer ter educação financeira é ter justamente isso, esse controle. Se você não tem um computador em casa, se você não tem acesso à planilha eletrônica, ainda que seja um caderno ou uma agenda, onde você possa anotar. Ah, mas é muito simples, né? O brasileiro gosta muito de fazer as contas na cabeça. Ah, não, mês que vem eu tenho que pagar isso, isso, isso. Então, às vezes, pode sair fora do controle, porque existem também as surpresas, né? Os imprevistos financeiros. Então, é muito importante você que está em casa, colocar no papel, colocar numa planilha, mesmo que seja algo simples, né? Mas colocar isso, quanto você gasta por mês, né? Geralmente os economistas falam, né? Os educadores financeiros tratam de são os 3 Gs, né? O primeiro G, quanto eu ganho? Quanto você ganha, não só você, mas o seu ambiente familiar. Renda familiar, né? Exatamente. Quanto você ganha? Esse é o primeiro passo, líquido, né? Muitas vezes você tem uma retenção do imposto de renda, mas quanto você ganha líquido? No segundo ponto, quanto você gasta? E você tem que elencar tudo que você gasta, que você já sabe o que você vai gastar. E por último, o último G, né? Quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você guarda. É importantíssimo você deixar pelo menos 20%, 30% da sua renda, né? Claro, varia muito, depende do caso. Ainda que você só consiga guardar 10% da sua renda, principalmente porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe as necessidades que podem surgir na sua família, de repente, algum problema de saúde ou algum acidente com o seu automóvel. Então, o brasileiro costuma fazer como? Simplesmente está precisando comprar uma geladeira, né? Crédito. Vamos parcelar. Vamos parcelar. Então, ele faz a conta assim, se eu ganho R$1.000 e a prestação daquela geladeira é R$800, né? Imagina, não, acho que nem tanto isso, né? Mas imagina que uma prestação de R$300, então ele pensa, não, eu ganho 1.000, a prestação é 300, dá no meu salário. Só que essa conta, ela escapa o quê? Justamente as despesas que você já tem correntemente, conta de água, conta de luz, né? De repente, se você tem filhos, a escola, o material escolar, então tudo isso precisa ser previsto. Por isso é importantíssimo
você colocar, se você puder fazer agora, né, de repente. Aproveita aí, né, já está em frente à TV, aí, acompanhando. já tenta imaginar quanto você ganha, quanto você gasta e quanto você guarda por mês. Legal, os 3 Gs. Quanto ganha, quanto gasta e quanto guarda. Pois é, essas dicas são muito boas. É importante a gente dizer isso, que o nosso objetivo aqui é que muitas pessoas acabam desperdiçando. Então a ideia não é nem ficar rico, né, Bruno? Mas não desperdiçar, porque é isso que o Bruno falou, a gente não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer, pode ter um imprevisto, um problema de saúde, um carro que quebra. E aí, o que a gente vai fazer, né? Com certeza. Nesse ponto da gente se programar para o futuro, é muito importante, né? E cada vez mais o brasileiro está endividado. Então, após fazer esse planejamento, né, dos 3 Gs, quanto eu ganho, quanto eu gasto e quanto eu guardo, o próximo passo é justamente levantar todas as suas dívidas, né? Para chegar no final do ano sem dívidas, você precisa, a partir de hoje, né? Hoje, dia 16, né, de agosto, a partir de hoje, né, você pode até escrever, eu faço um compromisso comigo mesmo. Legal. De, até o dia 16 de dezembro, estar com as minhas dívidas quitadas. Mas como fazer isso? Pegando outro empréstimo, não seria o melhor caminho. Depende da situação de cada um. Eu não conheço a situação de todas. Existem muitas possibilidades. Mas, principalmente, se você puder renegociar as suas dívidas. Que isso, hoje em dia, está possível, né? Não é... Eu lembro um dia que a gente trabalhou aqui num programa, uma pessoa que estava endividada e estava muito preocupada. E a pessoa que estava aqui no dia falando sobre economia, dizendo que não precisava entrar em desespero, que hoje em dia era muito fácil esse diálogo. Com certeza. Se for uma agência de crédito, se for um banco, se for até mesmo uma empresa de venda de eletrodomésticos, eles têm uma forma de renegociar a sua dívida. Você pode procurar essas pessoas e tentar ver a melhor forma que possa entrar no seu orçamento. E aí você vai ter que sacrificar o outro lado, né? Ou seja, até o final do ano você vai ter algumas renúncias, né, Bruno? Exatamente. Não tem como... dinheiro não brota... o pessoal sempre brinca, né? Dinheiro não é capim, né? Que nasce no chão. Então você vai ter que abrir mão de algo que você consome para poder pagar essas dívidas. É o primeiro passo para quem quer ter saúde financeira, quem quer entrar na educação financeira, pessoal, familiar, para passar um final de ano mais tranquilo, não é verdade? A gente escuta muito pessoas que têm diaristas em casa, funcionários, eu preciso ir fazendo as minhas reservas para pagar o 13º da minha secretária, da minha ajudante. É uma boa dica ir ao longo do ano e fazendo essa reservinha, sabendo que tem que pagar, uma das contas do fim de ano é o 13º dos seus funcionários? Com certeza, aquilo que eu estava falando anteriormente. No final do ano é um tempo de festividade, é um tempo de comemoração, é um tempo que, se você tem filhos principalmente, os filhos vão esperar que você dê um presente. Então não espere chegar dezembro para poder se organizar, porque senão não vai ficar inviável. Então, não somente do pagamento de diaristas ou coisas do tipo, você precisa ir guardando um pouco a cada mês, né? Escolher algum fundo de investimento, alguma poupança da sua preferência. Então você vai guardando um pouco a cada mês, porque você pode pensar assim, nossa, esse dinheiro vai ficar parado, eu poderia estar usando para essa e essa situação. Aí você tem que se recordar, né, como tem sido o seu final de ano no ano passado. Como foi a sua passagem de ano de 2012 para 2013? Você passou por dificuldades financeiras? Você conseguiu se planejar? Então, se você passou por dificuldades, então agora é o momento de você reverter. Porque quando chegar lá em dezembro, se você parar para pensar, você já vai estar envolvido em tantas festividades, em tantas coisas, né? De repente, férias escolares, então aí você não vai conseguir. Então fica aí esse comportamento, essa educação financeira de ir guardando um pouco a cada mês para você ter um Natal mais feliz em família e, como trouxe na própria reportagem, né? Não trazer essa preocupação para o seu trabalho, para a sua própria família. É isso mesmo, Rodrigo. Legal. Olha, tem uma pergunta também do Ayrton Lopes, ele é de Araponga, no Paraná. Ele diz o seguinte: dinheiro não traz felicidade, mas traz tranquilidade. Ele é casado, não tem filhos, ele e a esposa trabalham, recebem uma média de R$2.000, os dois trabalhando. Mas não tem sobrado nada no final do mês. Não tem dívida, mas não tá sobrando nada. E ele pergunta, será que consegue guardar um dinheirinho para o final do ano?
A situação dele é difícil analisar assim, sem ter mais propriedade com os dados, mas a priori, né, ou seja, olhando de uma forma mais abrangente, existem alguns gastos, né, que podem ser renunciados, ainda que pequenos, mas podem ser renunciados. Por exemplo, quando uma família resolve fazer um passeio, né, nos finais de semana, ela pode trocar isso por opções mais baratas, por exemplo, ir à praia, por exemplo, de repente, se não for um gasto tão grande, do que ir num restaurante, né? Ou seja, preparar comida em casa, entendeu? Ou, por exemplo... Isso já vai reservando. Já vai reservando, exatamente. De repente, existem atividades culturais na cidade, né, que são gratuitas, os parques, geralmente as famílias têm essa necessidade de próprio entretenimento. De repente, praticar atividade física, fazer um passeio com a família, né? Caminhar com os filhos, andar de bicicleta, existem muitas opções, né? A gente muitas vezes está condicionado a tudo, tem que pegar o carro e ir para o shopping, né? Eu preciso descansar. Pega o carro e vai para o shopping. E lá você vai se deparar com uma série de oportunidades e de vitrines assim que vão estar convidando você a gastar o seu dinheiro, muitas vezes a gastar o que você não tem. Então você tem que procurar alternativas de entretenimento. Ou, por exemplo, no caso ele falou que tem um filho, não é isso? No caso ele não tem filho. Não tem Pelo filho. que disse, está planejando ter filho aí. Acho que talvez até por isso que ele quer economizar alguma coisa. Que virão os gastos, né, as despesas. Com certeza, né? Quem é pai sabe. Não sou pai, mas já acompanhei várias famílias que passam por esse momento do primeiro filho, principalmente porque ainda não estão habituados a esse gasto. Então é bom até mesmo conversar com pais de família, como é que foi, como é que são as despesas, mas no caso dele, é justamente isso, procurar alternativas. De repente, né, uma coisa que existe muito comum hoje em dia, aonde você tem a sua conta bancária. Se de repente suas taxas bancárias não estão te agradando, você pode procurar uma outra instituição bancária e a sua conta pode ser transferida gratuitamente. E aí você vai pagar menos taxas, né? Ou a sua anuidade do cartão de crédito, ou de repente a sua TV por assinatura, ou também, de repente, até mesmo a padaria onde você compra o pão, onde você abastece o seu automóvel. De repente, se você pode fazer algumas atividades sem ir de carro, e mesmo a pé, né, caminhar, de repente, então você pode criativamente... Tem que ter toda uma mudança de hábitos, né? É uma mudança de mentalidade mesmo, né? Com certeza. Muitas vezes as pessoas trazem para mim assim, nossa, sempre que eu vou para o shopping, eu acabo gastando dinheiro, né? Eu estou com cartão de crédito. Então, a dica que eu dou é o seguinte, se você vai para o shopping e já sabe que vai gastar e não tem esse dinheiro, então não leve o cartão de crédito. Pois é, e sobre o cartão de crédito, que é uma coisa muito boa, mas qual o risco da pessoa do cartão de crédito? O que ela tem que estar bem atenta em relação ao cartão de crédito? Normalmente, o cartão de crédito ele tem um limite que você pode pagar com 30 dias. O que exceder desse limite, você vai pagar juros em cima disso. E, com certeza, são juros bem altos, que você vai, muitas vezes, o parcelamento no cartão ele pode ser com juros ou sem juros. Então, é importante estar atento a isso na hora do parcelamento. Mas um ponto também muito importante, Rodrigo, é focar na sua profissão também, né? De repente, você está endividado ou você está com um orçamento muito apertado, mas aí eu trago também uma frase, né? Uma frase conhecida do Nizam Guanais que fala, dinheiro não traz felicidade, mas felicidade atrai dinheiro. Em que sentido, né? O dinheiro não é o fim último da nossa vida, com certeza. Mas se você tem uma profissão que você gosta, que você ama, que você faz aquilo com prazer, com certeza a sua lida no dia a dia vai ser muito mais leve e você vai conseguir ter rendimentos maiores. Você vai se tornar um profissional superior aos demais, simplesmente porque você gosta do que você faz. Então também vale essa reflexão. Se a sua atividade, a profissão que você escolheu é realmente aquilo que te preenche, aquilo que te faz feliz. Claro, você tem os ossos do ofício como toda profissão, sim, mas se você escolhe algo que te preenche, que te faz feliz e que você ama, você se torna um profissional diferenciado. E aí, com certeza, os rendimentos serão maiores, o seu salário será maior, não porque você não está buscando simplesmente o dinheiro, mas você está buscando algo maior,
um sentido maior, que é a profissão que você exerce e que vai te trazer, com certeza, um alívio financeiro a partir do momento que você olhar desse ponto de vista. Legal. Bruno, a gente está aqui falando de planejamento financeiro para fim de ano. Tem muitas pessoas que têm a graça, né, a alegria de receber o 13º. Que orientações você dá para investir bem esse dinheiro no fim de ano? Pessoas já irem se planejando, o que eu vou fazer com o meu 13º desse fim de ano? O primeiro ponto que você pode fazer, e é o mais indicado pelos especialistas, é utilizar o seu 13º para quitar as suas dívidas. Porque os juros em cima dessa dívida geralmente é muito alto e você acaba se atrapalhando, você não consegue nunca saldar essa dívida. Então, quando pensar em 13º, se você tem dívidas, pense logo em quitá-las. E também, se você não tem dívidas, já vai imaginando aquilo que você vai enfrentar no mês de janeiro. Não é? Você vai ter o pagamento do IPVA, por exemplo, de repente a matrícula dos seus filhos na escola, o material escolar, as férias, de repente, né? Então você, quando pensar em 13º, não associar diretamente, nossa, eu preciso comprar aquele eletrônico, de repente você tem até um bom celular e você pensa, nossa, saiu um celular novo e eu não aguento, eu vou ter que comprar. Então, a virtude da temperança, né? Então você procurar ter a temperança de saber que tudo é possível, né? Eu posso, mas nem tudo me convém. Então, com o 13º, priorizar, quitar as dívidas. Esse é o primeiro passo. Se você não tem dívidas, então, priorizar aquilo que você já sabe que vai gastar no início do ano. E aí sim, a partir disso, se você já planejou isso, aí sim você pode utilizar esse dinheiro para curtir com a família, né, em viagens e tudo mais. Comprar o presentinho, né, dos familiares de fim de ano, né, de Natal, com certeza. Né? É isso mesmo. Legal, isso é muito importante, né? Bruno, a gente já está chegando ao final da nossa conversa, passa muito rápido, né? Eu queria que você deixasse uma última mensagem. O Bruno, ele também dá aula aqui na Faculdade Canção Nova. Uma das matérias é publicidade, né, Bruno? Com certeza. E o Bruno, ele nas aulas, ele fala muito a questão da necessidade e do desejo. A publicidade, ela desperta isso. Eu queria que você deixasse um alerta para as pessoas que estão em casa, que muitas vezes vão se deixando seduzir pela publicidade. A publicidade e a propaganda, ela tem esse intuito, né, de fazer com que você que está vendo a televisão, você que está nos assistindo, seja qual for o veículo que você esteja utilizando, existem muitos veículos de comunicação hoje, através do celular, através da internet, através das revistas, dos impressos. A publicidade e a propaganda tem esse sentido de atrair você para aquilo que está sendo anunciado. Então, você precisa ter bem consciente aquilo que o Rodrigo falou. O que eu preciso, o que eu realmente preciso e o que eu quero simplesmente por prazer. O que eu quero simplesmente, de repente, para preencher um vazio, de repente, para suprir uma necessidade ou uma carência. Mas a publicidade e a propaganda tem esse sentido, né, que é muito bem utilizado, não é mal em si, não é algo mal, mas que muitas vezes a pessoa pode ser enganada e pode achar que o simples ter, o simples comprar pode preencher uma carência interior. Então, sempre fazer essa reflexão. Eu vou trocar de carro? Eu realmente preciso? Ou simplesmente eu vi aquele modelo de carro novo e eu quero porque quero andar de carrão, né? Mas apertado agora, né? Pois é, de repente, estou num carro novo, mas também estou lá com aquela dívida todo mês, de repente está até tirando o seu sono. Então é melhor viver em tranquilidade. Então fica aí essa reflexão. Eu preciso ou eu simplesmente quero ter prazer em comprar? Perfeito, obrigado, Bruno.